Oi, eu sou Maria Clara, estudante de terapia ocupacional da Universidade Federal de Pelotas e bolsista de extensão do projeto Produção de Processos Educativos Emancipatórios em Saúde com agentes comunitários de saúde. O projeto é vinculado ao Laboratório de Práticas Emancipatórias e Territoriais, o LAPET, e foi coordenado pela professora Luciana Cordeiro. O projeto de extensão tinha como objetivo desenvolver processos educativos que subsidiassem práticas emancipatórias em saúde, sobretudo na atenção primária à saúde, tendo em vista a formação precária dos agentes comunitários de saúde e a falta de espaço para refletir sobre o trabalho. Contou com a participação de 5 ACS da cidade de Pelotas e fizemos 3 rodadas de encontros individuais com duração média de 50 minutos e um encontro coletivo, no qual houve a participação de 2 ACS de São Paulo. Esse processo se deu em 14 semanas e ocorreu pela plataforma WebConf da Universidade Federal de Pelotas. As ACS de uma UBS de Pelotas foram convidadas a participar do projeto. 5 delas aceitaram nosso convite, então nós investigamos o assunto que elas teriam mais interesse em aprofundar seus conhecimentos, aquilo que elas sentem falta de discutir no dia a dia do trabalho. As trabalhadoras se interessaram em conversar sobre saúde mental, principalmente devido às consequências da pandemia e isolamento social. Escolhemos material: Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19. Recomendações gerais. A cartilha que traz informações e estratégias de cuidados individuais em tempos de pandemia, com o objetivo de minimizar sintomas que prejudiquem a saúde mental da população. A primeira rodada de conversas teve o objetivo de aproximar as ACS da cartilha e, para incentivar elas a refletir sobre o material, elas receberam um roteiro contendo algumas perguntas para guiar a leitura. Nesse primeiro encontro, as ACS puderam compartilhar suas impressões sobre a cartilha, quanto à sua forma e conteúdo, as possíveis dificuldades que encontraram ao ler o material e adequações que poderiam ser feitas para acessibilizar essa cartilha a toda a população. As trabalhadoras também conversaram sobre as dificuldades que apresentam no trabalho, como a falta de uma rede de apoio e de espaços de formação dentro da UBS, EPIs insuficientes e sentimento de desproteção constante. A cartilha auxiliou as trabalhadoras a identificarem sintomas considerados comuns no presente contexto, como alteração do sono e do apetite, irritabilidade, angústia, momentos recorrentes de morte, etc. Durante a nossa primeira rodada de conversas, foi possível pontuar algumas questões no relato das ACS. A insegurança e a desproteção da vida, para além daquela que a pandemia de coronavírus traz, ferramentas e estratégias individuais e coletivas que podem ser utilizadas para lidar com as inseguranças a partir do Covid-19, do bem-estar e, em última instância, a justiça social, e a medicalização da vida à medida que há patologização de todos os problemas apresentados na realidade, sobretudo os problemas sociais. Uma vez destacados esses temas, tínhamos a intenção de debatê-los nos encontros seguintes, de modo a complementar e contrastar as orientações contidas na cartilha. Na segunda rodada de oficinas, as trabalhadoras relataram um sentimento constante de insegurança e desproteção, agravados pela pandemia de coronavírus. Ao trabalhar em um território em que a presença do Estado é precária, a população sente-se desamparada. Assim, para além de discutir a insegurança sofrida a partir da pandemia, o processo educativo buscou trazer elementos referentes à condição do Brasil enquanto país de capitalismo periférico colonial, que historicamente traz importante desigualdade social, refletindo em constante sentimento de desproteção, sobretudo pelos mais favorecidos. Alguns elementos que evidenciam a desproteção na qual a população é submetida foram trazidos pelas ACS, como a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, principalmente os de média e alta complexidade, falta de acesso à educação de qualidade e cultura, favorecendo o envolvimento dos jovens com o tráfico de drogas, já que esse se mostra a importante oportunidade de ter acesso aos bens materiais e reconhecimento, a negligência do Estado em relação à segurança da comunidade. Por exemplo, as abordagens policiais são violentas e aleatórias, ao passo que não há uma intervenção em situações em que a população precisa estar segura, quando há embates entre facções, por exemplo. E foram citadas também pelas trabalhadoras a precarização do trabalho e as incertezas causadas pela própria pandemia. As ACS relataram que a drástica diminuição das visitas domiciliares a fim de proteger ao máximo os trabalhadoras do contágio de coronavírus dificultou o acompanhamento regular dos usuários e favoreceu a desinformação referente às medidas de biossegurança. Esses reafirmaram a ética em relação ao seu trabalho, usando principalmente da fé e da confiança na educação como instrumento de trabalho de transformação da realidade, apesar da exaustão e do medo enfrentados no cotidiano. Nosso terceiro encontro objetivou trazer as estratégias presentes na cartilha Saúde Mental e Atenção Psicossocial na pandemia Covid-19, para que, juntamente com as trabalhadoras, o material fosse analisado. A cartilha apresenta ações individuais que podem trazer bem-estar psíquico, como reconhecer e acolher seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. É perceptível no relato das ACS que, por serem os profissionais de referência da UBS para a população do território, elas são muito solicitadas para conversar e para dar orientações. A falta de redes de apoio no território e mesmo dentro da própria família faz com que os usuários se locomovam até a UBS para poder conversar. Investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo é uma outra estratégia trazida na cartilha.
As trabalhadoras afirmaram que exercícios como meditação não fazem parte da cultura dos usuários e que, para fazerem tais atividades como recurso de enfrentamento à ansiedade, por exemplo, seria necessário um local adequado e um instrutor. O material ainda traz a importância de se evitar o consumo de álcool e outras drogas. No entanto, é exatamente o oposto do que tem acontecido no território. As ACS acreditam que o aumento do consumo de álcool e drogas se deve ao aumento do desemprego, ao fim do auxílio emergencial e à própria preocupação decorrente da pandemia. A contramão dessas estratégias, as ACS utilizam de outros instrumentos para aliviar o mal-estar, desenvolvendo repertório paliativo próprio, como a fé e a participação na igreja, atividades de lazer, por exemplo, assistir filmes, e concentrar-se em outras atividades do cotidiano. É possível perceber que as estratégias sugeridas na cartilha estão distantes da realidade da população. A pandemia escancarou as desigualdades presentes no nosso país e o descaso do Estado para com a população agravou a disparidade. Nossa quarta e última rodada de conversa, 2 ACS de São Paulo, de UBSs diferentes, foram convidadas a integrar a conversa em grupo. O encontro teve o propósito de aproximar as realidades dessas trabalhadoras e a troca de experiências acerca das ações de educação desenvolvidas pelas trabalhadoras. As ACS de São Paulo são contratadas por uma organização social de saúde, uma instituição filantrópica do terceiro setor responsável pelo gerenciamento de serviços de saúde. Os recursos materiais na UBS em que elas trabalham são bastante ricos. Há EPIs, uniformes e tablets individuais. Além disso, as capacitações são frequentes e há equipes de NASF e EMAD, mostrando investimento em recursos humanos, portanto. Por outro lado, esse tipo de administração é marcada por uma alta rotatividade de profissionais, o que dificulta o vínculo e a adesão ao tratamento previstos, diferente do que acontece em Pelotas. As UBSs em São Paulo contam com um espaço de escuta e de discussão do trabalho e, com frequência, conseguem apresentar suas insatisfações a serem ouvidas, o que raramente acontece em Pelotas. Apesar de muitas diferenças entre o trabalho nas duas cidades, há muitas similaridades. As trabalhadoras são referência no território e, por vezes, as ferramentas do trabalho que possuem não são suficientes para dar conta da demanda. Outras questões, como a não valorização da vida pelos jovens, foi apontada pelas ACS dos 2 municípios, além da dificuldade de orientar a população em tempos de fake news. Algumas ações coletivas desenvolvidas no território foram relatadas pelas trabalhadoras. Por exemplo, a confecção e distribuição de máscaras em 2020 pelos próprios usuários do território de Pelotas, e a campanha na rua para a adesão de protocolos simples de biossegurança no início da pandemia em São Paulo. Ações na escola e na UBS para mudança de comportamento em relação ao lixo também foram promovidas. Esses relatos mostraram que ações que contam com a participação ativa dos usuários e que envolvem afeto têm adesão da população. Apesar de representarem um avanço na atenção primária à saúde, essas ações coletivas são baseadas na moderna saúde pública, limitando-se à mudança de comportamento. Nesse caso, a dimensão política do trabalho das ACS, que visa a organização da população para o desvelamento das raízes dos problemas de saúde por meio de discussões acerca dos desgastes e fortalecimentos no trabalho e na vida das pessoas do território, não é contemplada, distanciando-se da proposta emancipatória que apresente novas formas de produção de humanidade. Então, esse foi um resumo do que a gente fez no nosso projeto, e se vocês têm interesse em saber mais sobre as ações do LAPET, podem entrar em contato nas nossas redes sociais.